Preciso começar esse nosso programa especial. A gente não está no estúdio da BMC News, então já começa esse especial por aí, mas justamente agradecendo imensamente a Hertz por ter aberto as portas aqui do seu escritório, ter nos recebido, ter recebido a equipe da BMC News para tirar algumas dúvidas e falar sobre esse tema geral, que são os ativos alternativos, ativos reais. Teoricamente, o grande mote, a grande tese da Hearst Capital para oferecer para os seus investidores. Estou aqui com o Vitor Cajano, sócio da Hearst, justamente para a gente tirar um pouco dessas dúvidas. Para começar o programa, já com a dúvida central: o que são esses ativos ditos reais ou alternativos? E por quais motivos a Hearst se demonstrou disposta a explorar esse mercado no Brasil, que não era tão explorado assim antes da criação, do surgimento da Hearst lá em 2017. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo espaço. É um prazer estar aqui falar com o pessoal da BMC. Falando um pouco de alternativos primeiro, né? Perfeito. Vou responder aí na ordem. Então, o que são os ativos alternativos, né? Os ativos alternativos, eles são basicamente o que não é o mercado financeiro tradicional, né? É mais fácil definir pelo que não é do que pelo que é. Por quê? O mercado financeiro tradicional, o mercado de capitais, ele se desenvolveu muito rápido porque são produtos que conseguiram ser muito bem padronizados, muito bem definidos, muito desenhados, para que eles pudessem ser negociados com agilidade, né, para que com o tempo fosse possível você conseguir uma liquidez maior, né, nesses ativos. Então você tem mercados de balcão organizado, você tem mercados de bolsa, em que esses ativos conseguem, como eles são altamente padronizados, você consegue negociar com muita facilidade. O foco é volume, né? É volume volume, escala, você conseguir precificar aquilo de maneira mais assertiva, né? Então, você está negociando ações de uma empresa, né, na bolsa, aquilo está super padronizado, existe uma preocupação ali em você dar abertura das informações para que você tenha um mínimo possível de assimetria no mercado sobre as informações daquela empresa. Então, é um mercado super regulado por essa razão, né? Quando você olha para os alternativos, e aí dentro dos tradicionais, complementando, você pode falar de ações, você tem títulos específicos de dívida, né? Você tem debentures, você tem CDB, você tem CCB, você tem uma série de... CRI, CRA, você tem CRI, CRA, um monte de coisa aqui no tem mercado. um monte de produtos, esses produtos têm regras muito bem definidas, para que todo mundo do mercado esteja a par dessas regras e o mercado consiga funcionar de forma mais igualitária entre todos os players que estão ali, né? Então, isso é uma abordagem. O que são os chamados alternativos, né? Ou né, os ativos reais também são muitas vezes chamados de ativos alternativos. O que quer dizer isso? O ativo real, ele remete muito a algo que está na economia real, né? Que tá, né, o que está ali no... o próprio... A gente vê muito, especialmente nas plataformas de bancos e tal, quando você olha investimentos imobiliários, eles já são vistos, de certa forma, como alternativos, como investimentos em ativos reais, tá? Esses são o que estão ali no meio do caminho entre o mercado tradicional e o mercado de ativos reais e alternativos. Aí entram também as commodities, né? Você tem grandes bancos também que fazem a negociação de commodities. Eles também estão dentro dessa classe de alternativos e ativos reais, porque são as coisas que a gente vê, né? São os prédios que que as empresas constroem, que estão aí, né? Os tijolos, a soja, né? Que foi colhida e está no silo, também são ativos reais. Só que eles são uma parcela muito pequena de todos os ativos reais, né? Da economia real que tem por aí. Um outro exemplo que a gente tem aqui dentro de casa, né, são as obras de arte. A obra de arte está lá. Alguém foi lá, pintou, fez um quadro, né, está em exposição. Aquilo é um ativo real, né, ele é tangível, ele tem valor, né, não só um valor de mercado, né, um valor financeiro, mas ele tem um valor histórico, ele tem, né, um valor cultural. Então, tem uma série de outros atributos desses ativos que fazem desses ativos especiais, né? E o que a Hearst enxergou, né, nas obras de arte, nos ativos judiciais?
né, A gente tem precatórios, a gente tem os precatórios, ativos cripto, musicais, tem um monte de coisa ali tem um no monte de portfólio, né? coisa, né? Então, é por isso que a gente define os ativos alternativos como o que não é, né? O que Entendi. não é? Não é ação, né? Não é debenture, não é nada do que a gente, não é CRI, não é CRA, não é nada do que a gente está acostumado a ver no mercado tradicional, que é negociado, né, Perfeito. dessa forma mais padronizada. Mas o que eles agregam, né? A oportunidade foi a seguinte: quando você olha grandes investidores, né, grandes family offices, grandes famílias com ultra high, né, esses que eles chamam de ultra high net worth individuals, né, que são essas famílias com patrimônio muito grande, você nota que com o tempo, né, nos últimos anos, a parcela do patrimônio dessas famílias alocadas desde colecionismo, carros antigos, obras de arte, isso aumenta com o tempo. Quando o indivíduo começa a ganhar mais dinheiro, né, você vê, se você fizer um comparativo, e a gente olhou diversos desses estudos, quando você olha um comparativo de uma curva de um boom econômico, olhando para a Bolsa de Valores, tá? E a procura por obras de arte, você tende a ver alguma coisa ali em comum. Entendi. Né? Porque as pessoas estão ganhando mais dinheiro, e quando elas ganham mais dinheiro, né, a obra de arte é um artigo de luxo, então elas tendem a procurar mais por esses ativos. E uma coisa interessante é que isso não tende a regredir, porque esse tipo de ativo, né, artigo de luxo, ele tende né, como ele é um produto Limitado, de nicho, até ali que tá dependendo de um... exato, né? Especialmente o tipo de artista que a gente olha, normalmente Perfeito. são artistas que já faleceram, Certíssimo. não tem mais produção de obra, então é um produto muito escasso para um público que dificilmente vai passar por dificuldades financeiras, então você pode ter por tempos uma variação na demanda, mas ele vai continuar Certíssimo, mantendo entendi. o valor dele, por isso que muitas vezes ele é visto como uma reserva de valor.